Eu olhava no espelho e não me achava bonita o suficiente, não me achava magra o suficiente, achava sempre que eu tinha que perder alguma coisa, né? Uma certa distorção de imagem mesmo. Mas Desde são que eu era criança. modelos. E hoje, beleza pra mim é meio que se sentir bem, sabe? Consigo. Eu acho que todo mundo tem a sua beleza. Então, a beleza, ela começa quando você se enxerga, sabe? Então, a partir da hora que você se olha no espelho, se vê e vê aquilo que você é e se amar daquele jeito, isso é beleza. Eu acho que o conceito de beleza, pra mim, é a pessoa que consegue ser ela mesma. A maior beleza que a pessoa pode ter é quando você olha pra pessoa e ela tá se sentindo bem, sabe? Ela tá feliz. Que eu acho que felicidade é muito bonita. Eu acho que passa bastante pela autenticidade. Talvez, não tanto pelo estereótipo em si, mas como a pessoa se porta, a atitude que ela segura. Gata não come. Não come. Se você for desmaiar, você come alguma coisa. Você tem que ser muito magra. Você tem que ser muito mais magra do que você é. 7 quilos mais magra, até 8 na época. Então, eu tava ali igual um zumbi, simplesmente um boneco pra eles ganharem dinheiro, entendeu? Não era nem pra mim. Eu não me sentia bonita daquela forma. Comia, eu tinha desespero, assim, tipo, eu não conseguia subir uma escada. Aí eu fui internada e tal, e aí meu padrasto na época tava com câncer, e quando eu vi ele ajoelhado do meu lado, me dando a mão pra eu sair daquela, eu falei, eu tô fazendo isso comigo, não é mais ninguém, sabe? Eu conheço bem meu biotipo, então eu sei que a minha cintura é fina, mas meu quadril é largo e eu nunca ia perder essa medida de quadril. Então, por saber que isso não ia acontecer, eu fui deixando de fazer alguns trabalhos. Eu já tomei muito remédio para emagrecer. Já malhei muito mesmo, mais do que deveria, mais de uma vez ao dia, inclusive. Já cheguei a fazer dietas loucas para perder 1 quilo por dia para fazer uma viagem. Comer, igual a minha refeição diária era um prato de salada e um pedaço de carne e uma maçã por dia. Quando eu sentia que eu ia desmaiar, eu pegava um pedacinho de bolacha, água e sal e colocava na boca, mas era um micro pedaço. Fiz dieta, fiz academia. Foi a época que eu fiquei mais magra na minha vida. E mesmo assim, meu quadril não chegou a 90. Chegou tipo a 92. Eu fiquei super magra e aí fui pra um casting que me viraram e falaram assim, você tem que perder mais 10 quilos. E eu já tava na minha época mais magra de todas da vida. E eu já tava fazendo um esforço absurdo. E aí eu enxerguei ali que não fazia sentido, sabe? Eu já tava me enxergando feia no espelho. Já não era quem eu era. Nunca vai ser suficiente, né? Os bookers nunca vão estar felizes e satisfeitos. A minha mente, ela nem enxergava que meu corpo estava chegando ao que eu queria. Não enxergava, para mim ainda não era o bastante, não era o suficiente. Até porque, devido a alguns fatores, né, externos, pediam muito para que eu chegasse a esse padrão, né? E eu não conseguia enxergar que eu estava chegando. E eu cresci ali, de certa forma, ouvindo o tempo inteiro, por mais magra que eu estivesse, nunca estava bom o suficiente. E não só que não estava bom o suficiente, mas era como se eu não fosse boa o suficiente. Era tratada meio que de uma forma descartável. Eu lembro de eu mandar vídeo pra minha amiga e falar, velho, costela tá aparecendo, o que mais que eu posso fazer pra esse povo, sabe? Chorar. Foi quando eu caí na real, eu falei, gente, o que eles me dão em troca, sabe? O que é ser modelo? Ser modelo, querendo ou não, é você mostrar um padrão que nem é real nem pra você, porque, né, você sabe que tem várias técnicas ali pra você parecer uma coisa que você não é, você induzir o consumo. Mas eu acredito que seja uma fachada, principalmente no Brasil, porque o Brasil quer vender um estereótipo e um padrão que não existe, né? Não existem só brasileiras com um super corpo ou brasileiras com um cabelo cacheado na bunda. Isso não existe. Ele quer vender uma mulata de exportação que não existe. A sociedade em si, que vem, né, sendo influenciada pelas mídias, por exemplo, né, que cobram muito por um padrão de beleza, por uma estética que não existe. Por exemplo, ninguém vê alguém mesmo dentro do seu meio familiar com aquele corpo, com aquele padrão, mas você quer alcançar. Estou num lugar, num país em que tem tantas culturas, tantos biótipos, tantas coisas diferentes, belezas diferentes,
Não acho que faz nenhum sentido, sabe? Assim, a gente ficar padronizando beleza, padronizando corpos e tudo mais. Eu acho que o brasileiro se compara muito com o gringo, né? Então tem as Instamodel gringas, todas em Paris. E isso pega um pouquinho, assim. Eu acho que, pelo menos pelo Instagram, a gente tem sempre aquela paranoia de eu tenho que colocar a minha melhor versão, as minhas melhores roupas, os melhores ângulos. Então eu me comparo bastante, não com as modelos de passarela nem nada do tipo, mas mais com as de editorial mesmo, que faz mais do meu perfil comercial. Né? Não foi indicado por ninguém. Realmente eu via coisas em redes sociais, via matérias em revistas, encaixava uma coisa na outra, inspirava em alguém que, sabe, que eu poderia ter aquele corpo para chegar a alcançar aquele objetivo. Abria muitos Instagrams fitness. Inclusive, depois disso, eu cheguei a tomar uma certa birra mesmo da vida fitness como um todo. Me comparava bastante, assim. Hoje em dia, o que eu fiz? Foi passar a seguir pessoas que têm propostas parecidas com as minhas, assim. Que mostram um corpo menos idealizado, uma vida, né, mais real um pouco. Eu acho que você escolhe quem você segue no Instagram. Claro que eu acho que eu tenho muita mania de comparar corpo. Sim. Mas eu comparo muito assim o que eu fui ontem, o que eu sou hoje, o que eu quero ser amanhã. Eu sou muito focada nisso, porque senão a gente pira total. Se eu pudesse mudar a moda, por favor, volta a ser a moda antiga. Volta a ser a moda que era fantasia, mas era fantasia real. Eu acho que a moda se perdeu total, sabe? Eu fico vendo que antigamente eu tinha muito prazer em levantar da cama e falar, vou fazer um trabalho, será como que vai ser? Como vai ser meu cabelo? Qual que vai ser a maquiagem? Hoje em dia você sabe como vai ser, porque é tudo igual. E é muita roupa, 100 roupas por dia. Eu acho que a galera se perdeu total, todo mundo se perdeu assim nisso, sabe? A moda virou outra coisa, virou dinheiro. Eu acho que é o mal da humanidade toda, né? Eu acho que eu mudaria justamente essa questão de aceitação. Porque, querendo ou não, as pessoas, elas dizem que aceitam, que gostam do diferente, elas falam que elas compram o diferente, mas até quando o modelo é sem padrão, ele tá em um padrão ali. Então, eu acho que, ainda assim, quando a gente fala dessa desconstrução do padrão, a gente acaba formando outro padrão. Né? Então sai de uma ditadura de beleza e entra em outra. Agora, na moda em geral, eu acho que eu colocaria mais acessível para as pessoas. Não só as informações, mas os produtos. Modelo? Mas como assim ser modelo? Então, eu acredito que tenha que ter um pouco de um espaço para todos os nichos. Mas esse nicho separatista demais, entendeu? Meio que atrapalha. Eu poderia muito bem me titular somente como modelo, mas as pessoas exigem uma explicação. Mas modelo de quê? Você tem alguém gordo na sua família, uma tia e tal, ela veste o quê? Uai, roupa, vestido. Então pronto. Modelo só se for modelo para capa de bujão. Meu bem, se o bujão tiver uma circunferência dessa, meu amor, a gente tá ganhando espaço, mas ainda é muito pouco. Ainda tem gente que precisa ouvir. Eu não sei se eu consigo mudar tudo, eu não sei se eu consigo ser revolucionária numa estrutura que é tão rígida e já vem de tantos anos, né? Mas se o meu exemplo puder servir para outras pessoas, se eu puder levar as coisas de uma forma mais humana, levar em consideração que ali do outro lado tem uma pessoa e não só um cabide, é isso que eu quero fazer. Cabelo é uma coisa que pega bastante para modelos negros na indústria, né? Desde ter que cortar ou... por exemplo, meu cabelo é crespo, não é cacheado. Então, às vezes, eles querem passar um babyliss, porque te contratam com aquele perfil, mas, na verdade, tem que mudar algumas coisas. Então, eu já fiz muitos trabalhos para marca de brinco, marca de joia. E aí, às vezes, eu pego uns cochichos do tipo, mas esse cabelo não tá muito bom. Mas você não quer só passar uma escova assim pra dar uma baixada? Você se sentir uma bosta, sendo que é só sua aparência. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que isso. Você não é isso. Sim. Por exemplo, se amanhã eu cair, machucar e quebrar meu nariz, e aí? E você o quê?
Porque realmente existe essa cobrança muito maior da mulher ser mais bela. Se você não for bonita, você não casa. Se você não for a mulher perfeita, seu marido vai te largar. Se você não for a mãe perfeita, a cozinheira perfeita. Parece que quando as mulheres chegam ao certo padrão, eles vão lá e podam. Elas tentarem ainda mais. Parece que ver a busca, ver aquele sofrimento todo é o prazeroso e é o que atrai muito. Por que o ódio? Porque, assim, são coisas que a gente carrega desde sempre, assim. Eu, como modelo, eu tive muitos momentos em que eu realmente fui ensinada a não gostar do meu corpo do jeito que ele era. Algum resquício disso ficou, sabe? Não tem como você crescer desde os 13 anos escutando isso, né? Como se você não fosse boa o suficiente com base no tamanho do seu quadril. E isso não, em alguma instância não te afetar. Você é bonita e pronto, eu sou bonita e pronto. Ah, mas você podia fazer tal coisa, igual eu canso de escutar. Você é linda, mas só sua barriga que atrapalha. Atrapalha você? Se ela se vê bonita, eu acho que isso é o suficiente. Você tem que ver a beleza nela porque ela se vê bonita. Olha, eu não vou falar assim, nossa, minha autoestima é 100%, mas eu com certeza eu consigo pelo menos me xingar quando eu não me acho bonita, sabe? Outro dia eu vi uma foto minha em que eu vi uma gordura ali a mais e eu falei, porra, fiquei chateada, chorei e eu me senti muito mal de ter chorado. Eu tenho na minha cabeça que isso é um problema que as pessoas colocaram pra mim. Eu tenho consciência de que eu tô muito melhor assim. Eu tenho consciência de que esse é o meu melhor, sabe? O tempo inteiro a gente recebendo mensagens de como a gente deveria ser, como a gente deveria agir, qual a maneira certa. E até a gente chegar num processo de entender que cada um tem, né, a sua especificidade, cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu talento, a sua maneira de ser. E quanto mais a gente melhor as coisas andam na vida. E é incrível isso, né? Mas é um processo. Me sinto bem, muito bem comigo mesma. Me amo também. Tem dias que a gente tá com a autoestima bem lá embaixo. Não quer dizer que porque a gente se ama e é feliz consigo que não vai ter dia ruim, né? Não vai ter dia mal. Mas atualmente eu consigo me olhar no espelho e me achar bonita, coisa que antes eu não conseguia. Pra quem que eu sou bonita? Acho que pra aqueles que me conhecem de verdade, assim, minha família, as pessoas que já tiveram algum momento assim que precisaram de mim, acho que pra elas eu sou bonita. Eu acho que eu sou bonita pra mim, primeiramente, mas eu aprendi a ser bonita pra mim, porque não foi fácil essa trajetória de aceitação. Então eu aprendi a ser primeiramente bonita pra mim mesma. E eu acho que pra quem quer ver beleza em mim. Eu sou bonita pra mim. E hoje é só isso que importa. Só pra mim.